A paz. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E essa palavra está escrita no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6. Mas antes eu quero te perguntar: você tem promessa na sua vida? Porque eu tenho. Vamos lá? Diz assim: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Gente, essa palavra é muito linda. Porque o que Deus tem para nós é tão grande que é incalculável na nossa mente humana. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, aos 75 anos de idade, recebeu uma promessa de Deus, né? Que ele seria o quê? Pai de nações, que através da vida do filho que Deus iria dar para ele, ele seria o pai de nações. Mas o que aconteceu? Depois de 10 anos dessa promessa, com 85 anos, Abraão e Sara, né, decidiram dar uma ajudinha para Deus, aquela que nós muitas vezes resolvemos dar, né? E Sara, né, deu orientação para ele dele ficar com a serva dela, no caso Agar, que através de Agar iria nascer uma criança, que essa criança seria o filho da promessa, né? E foi isso que aconteceu. Só que com o passar dos anos, né, eles viram que, na realidade, eles atropelaram uma promessa de Deus, atropelaram um plano de Deus, assim, a gente. Muitas vezes a gente já sabe o que Deus tem para nossa vida, a gente já sabe a promessa dele, né? Um exemplo, nós temos uma promessa, Abraão tinha essa promessa, a nossa promessa que nós temos hoje é o quê? É que Jesus, ele foi preparar morada e ele vai voltar para nos buscar. Mas muitas vezes a gente não suporta a espera, né? A gente, ai meu Deus, será? Né? E a gente acaba querendo dar algumas ajudinhas para Deus, ou então pensamos assim, sair do nosso propósito, do nosso foco, da igreja, né? Dá um pulinho lá no mundo, mas muitas vezes também não dá tempo de voltar. Deixa eu te perguntar, como Sara, você tem tentado atropelar o plano do Senhor? Ou você tem se mantido intacto como Daniel na cova de leões? Daniel, mesmo na cova, ele não duvidou do Deus que ele servia. Porque assim, como a decisão de Sara teve consequências que nós sabemos e dolorosas para ambas partes, tanto para ela e Abraão, como para Agar e Ismael, assim na nossa vida. A decisão que nós tomamos hoje vai refletir na nossa eternidade. E qual decisão você tem tomado? Em qual, assim, eternidade você tem investido? Porque nós sabemos que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E o que você tem feito? É uma pergunta, né? Muitas vezes nós vivemos aqui como se aqui fosse eternidade. Ou então como que se esse mundo nunca fosse acabar. Mas como Abraão, nós temos uma promessa. Ele disse que ele iria preparar a morada. Mas também ele nos pediu para sermos o quê? Prudentes, como aquelas virgens. Estarmos sempre preparados e prontos. Porque ninguém sabe o dia e a hora que ele irá vir nos buscar, né? Que o arrebatamento acontecerá ou que ele simplesmente nos chamará para voltar. E eu te pergunto hoje, qual é a decisão que você tem tomado? Qual caminho que você tem ido? Você tem ido viver o seu caminho? Ou você tem escolhido viver os propósitos de Deus nessa terra? Que Deus venha te dar graça e que você não venha ser como Sara, venha atropelar o plano de Deus, não atropele. Mas seja como Daniel, se mantenha intacto, com as suas vestes limpas, preparado para a volta do Senhor. Porque naquele grande dia, todos nós estaremos perante Ele. Mas as decisões que nós tomamos hoje irá refletir na nossa eternidade. Faça uma retrospectiva na sua vida e reveja, sabe? Reavalie as suas decisões. E decida por Jesus hoje. Decida pela salvação, pelo céu, sabe? Não olhe o que as pessoas falam à sua volta, mas olhe para o que a Bíblia fala, que Ele vai vir sim nos buscar. Que Deus te abençoe poderosamente.